Salve, salve galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindos aí a essa aprendizagem conectada, galera. Estamos fazendo esse trabalho aí para poder colaborar com vocês nesse momento de pandemia. Sabemos que não é um momento fácil, mas ele é necessário, nós não podemos parar. O Enem está bem aí e o nosso propósito aqui é dar todo embasamento para você chegar no dia com todo o conhecimento necessário. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática. Vocês terão outros professores de matemática, nós dividimos por frente aqui. Eu vou trabalhar especificamente a frente de álgebra, né? Mais a parte da introdução básica da matemática. E quero dizer para vocês, galera, não é o fato da termologia ser básica que ela quer dizer simples e fácil, né? Ela é básica, mas porém tem a sua complexidade e a gente vai estar trabalhando isso daqui. Por isso é muito importante prestar atenção em cada detalhe daquilo que nós vamos estar falando aqui. Então, vem comigo, vamos iniciar. Qual que é o objetivo da nossa aula hoje, galera? Nós vamos trabalhar o assunto razão e proporção, tá? Que é um assunto, na verdade, a proporcionalidade, ela é cobrada em mais de 20% das questões do Enem. Só para que vocês tenham uma ideia. Professor, 20%, o que isso representa? Praticamente em torno de 10 questões das 45 do Enem, elas fazem referência a esse tema proporcionalidade. Só para vocês entenderem a importância desse assunto. Então nós vamos começar o estudo da proporcionalidade falando sobre razão entre dois números, ok? Razão entre dois números será o primeiro tópico. Depois nós iremos falar sobre proporção. Depois, na sequência, a gente faz alguns exercícios de fixação disso daí. Na verdade, toda vez que eu tratar de um conceito, eu sempre dou um exemplo. Beleza? Vamos lá? Bom, começando com razão. Galera, veja como é muito simples. O que é razão, gente? Razão, entenda, quociente. O que é quociente, professor? É uma divisão. Então, se é uma divisão, eu tenho uma coisa por outra, né? A divisão ela não ocorre individualmente só com um valor. Eu preciso de ter dois valores, porque é um valor dividido pelo outro. Então vamos representar esses valores de forma literal. Eu vou chamar um valor de A, o outro valor de B. Então o que seria a razão? É exatamente o resultado da divisão de um pelo outro. Se eu digo razão de A para B, quer dizer A dividido por B. Se eu digo razão de B para A, quer dizer B dividido por A. Entenderam a importância da ordem estabelecida? Tá? Então, não é a mesma coisa dizer A para B e B para A. A para B, A dividido por B. B para A, B dividido por A. Tranquilo? Vem comigo. Então, como eu estou estabelecendo aqui uma razão de A para B, então vai ser A dividido por B. Esses caras, tá? Se me permite assim eu chamá-los, nós vamos dar um nome técnico para eles. O de cima tem um nome, o de baixo também. Ah, professor, numerador e denominador, tô ligado. Beleza, isso também, tá? Mas aqui nós vamos chamá-los de antecedente e consequente. Quem é um antecedente? O cara de cima. Quem está em cima? É o A. Então, o A é o meu antecedente. Quem é o consequente? O cara de baixo. Quem é o cara de baixo? O B. Beleza? Professor, comigo. Por que eu preciso saber isso? Porque determinados exercícios usam uma terminologia técnica. O antecedente está para o consequente. Aí, cara, o aluno fica bugado lá. Pô, que negócio que é esse aí de antecedente e consequente? Eu não sei. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Conhecer os termos. Beleza, vamos para alguns exemplos agora. Aonde que eu uso a razão? Na física, usa aonde? Velocidade, cálculo de velocidade. O que é velocidade? Distância dividido por tempo, professor. Então eu tenho aqui um exemplo de razão, tá? Por exemplo, um trem-bala viaja 300 quilômetros, viaja por 300 quilômetros de uma cidade A a uma cidade B e faz esse percurso em 90 minutos. Calcule a velocidade média desse trem durante a viagem. Bom, comigo. O objetivo nosso não é fazer o cálculo aqui, mas simplesmente mostrar para vocês a aplicação do conceito razão lá na física. A gente sabe que fisicamente
velocidade é distância dividido por tempo. Se você tem distância, se você tem tempo, você faz a divisão, claro, obedecendo a questão das unidades, né? Tem que se levar em consideração isso, e assim a gente calcula a velocidade. Mas vamos lá. Onde mais, professor, é aplicado isso? Densidade, lá na química, galera, olha só. Na química também se usa o conceito de razão. O que é a densidade? É massa dividido por volume, também muito aplicado lá. Um exemplo, uma caixa de algodão de massa 200 gramas ocupa um volume de 2.000 centímetros cúbicos. Qual a densidade? Razão, massa dividido por volume. Repito, temos que respeitar a questão das unidades, né? Então aqui está na unidade correta, grama e centímetro cúbico. Se fosse quilograma, professor, aí teria que ser metros cúbicos, tá? O Sistema Internacional de Unidades deixa isso muito bem claro. Beleza, então faz-se a divisão, pronto, você já encontrou a densidade. Aonde mais, professor? Na geografia, galera, olha só, densidade demográfica. Lá na geografia, e inclusive já foi questão de Enem, aonde perguntava-se a densidade demográfica de uma região lá no sertão nordestino, onde ele deu a área lá do sertão, deu a população, e aí pedia simplesmente para calcular a densidade. Olha que coisa simples, cara, muito fácil, muito simples. Era só dividir a população pela área. Aqui tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, porque quando se fala em área, na densidade demográfica, gente, ó, população dividido por área. Quando se fala em área, a área é em quilômetros quadrados. Toma cuidado com isso, tá? A área é dada em quilômetros quadrados. Isso quer dizer que, se porventura você tiver uma unidade diferente, como assim, professor, unidade diferente? Vamos supor que ele dê a área em metros quadrados ou em hectare, coisas desse tipo. Você precisa fazer uma conversão de unidades. Mas fica tranquilo, se você tem dificuldade com isso, nós vamos preparar outras aulas que irão trabalhar também esse conceito de transformação de unidades. Mas só para você se atentar que é necessária a conversão. Aqui tem que ser em quilômetro quadrado, beleza? Então vamos lá. Então, feito essa observação, e escala, gente, que é outra parte também da proporcionalidade, e a escala ela é tão importante que a gente vai ter um capítulo à parte, sabe? Nós vamos ter uma aula exclusiva só para trabalharmos a questão escala. Mas vamos lá. O que é a escala? Ela é uma razão que associa o quê? O tamanho do desenho com o tamanho real. Quando que eu uso uma escala, professor? A escala, chamada de escala cartográfica, ela é utilizada toda vez que eu quero dimensionar em valores menores um determinado objeto. Então você quer desenhar a planta de uma casa, né? Então você vai dimensionar aquela casa que vai ter lá tantos metros quadrados num desenho. Então você vai transformar metros em centímetros. Então a escala ela é usada exatamente para isso, quando eu quero representar em valores menores um determinado objeto. Então a gente conclui que ela é o quê? Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Portanto, uma razão. Beleza, galera. Entendido essa parte, vamos agora para o seguinte. Exemplo, professor, quando que eu uso razão? Cai no Enem? Cai. Vou te mostrar uma questão aqui. Então, olha só, essa questãozinha aqui. Enem 2013. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Aí nos apresenta um desenho com todas as cadeiras desse teatro. A razão que apresenta a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Comigo aqui agora. Veja bem, gente. Como que você, prezado aluno, tem que se posicionar diante de um exercício? A primeira coisa que nós temos que nos atentar é a pergunta. Se eu chegasse e perguntasse para você assim, responda para mim. Aí você fica me olhando. Professor, você está louco? Responda para mim. Eu insisto, responda para mim.
Professor, responda o quê? A questão? O que você quer saber? Então observe que você fica bugado, não sei o que você quer que eu responda. Seja mais específico. Ah, legal. É nesse ponto que eu queria chegar. Por quê? Se você não sabe o que está perguntando, você não vai saber o que deve ser respondido. Por isso, toda vez que você estiver diante de um exercício, de um item, como o INEP assim o chama, você tem que se atentar à pergunta. Qual a pergunta? E isso vale para matemática, para física, química, para qualquer disciplina, tá? Inclusive, se for um texto muito grande, e isso é muito comum você encontrar no Enem, a gente tem até algumas recomendações. Vá primeiro lá no enunciado, que é a pergunta, ok? Que geralmente é o último parágrafo antes das alternativas. Leia primeiro o enunciado, a pergunta ali, né? O comando, e aí depois você vai ler o texto base. Porque aí, dentro do texto base, você só vai grifando e marcando as informações necessárias. Beleza? Então, olha só, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber uma razão. Razão entre quem? É a pergunta. Veja bem, lembra do início da nossa aula? Razão, o que é razão? Uma coisa dividido por outra. Então, eu preciso conhecer dois valores, o cara de cima e o cara de baixo. E quem é o cara de cima? Ele fala aqui, ó, a ordem que eu fiz referência. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas. Então, quem está em cima? Cadeiras reservadas. Quem está embaixo? As cadeiras, o total de cadeiras. Ou seja, razão entre reservadas e total. É muito simples, muito fácil. Então, vamos lá. Comigo aqui, ó. Poltronas escuras. Por que eu escrevi poltronas escuras? Porque o exercício faz referência a isso. Ele fala que a figura apresenta a vista do setor 3, no qual as cadeiras escuras estão reservadas. Então, a total das escuras são as reservadas. Quantas eu tenho? É só contar aqui quantas escuras. São 17. Beleza, professor? Agora, o que eu preciso saber? O total de cadeiras. Total, 70. Ok? Bom, por que 70? Você vai contar tudo isso. Como que eu conto tudo isso? Você tem 7 na vertical e 10 na horizontal. 7 vezes 10, 70. Beleza? Tranquilo? Bom, então a razão é uma coisa sobre a outra. 17 sobre 70 está resolvido. Beleza? Então, resposta aqui, letra A. Bom, uma outra situação, gente, agora, é o estudo da proporção. O que é a proporção, gente? É uma igualdade de razão. Quando eu tenho uma razão igual a outra, eu tenho uma proporção. Exemplo, A dividido por B, C dividido por D, E dividido por F. A sobre B é uma razão, C sobre D é outra, E sobre F é outra. E observe que todas elas são iguais a K. Por que K, professor? K é simplesmente uma forma de representar um valor comum às três. Isso quer dizer que A dividido por B vai dar K. C dividido por D vai dar K. E dividido por F vai dar K. Esse cara tem um nome específico, ele é chamado de constante de proporcionalidade. A palavra constante quer dizer que ela é sempre a mesma. Em qualquer situação que eu fizer a divisão, eu vou obter o mesmo valor. Beleza? Bom, o que eu preciso? Toda vez que eu tiver uma igualdade de razões, então eu tenho uma proporção. O que eu preciso saber da proporção, galera? Eu preciso saber o seguinte. Eu tenho aqui uma igualdade, certo? Portanto, uma proporção. O nome que nós damos, né? A leitura é A está para B, assim como C está para D. Ou seja, A dividido por B, A está para B. Assim como é o igual, C está para D. Então, o está para quer dizer dividido por. O assim como quer dizer igual. Fica ligado nessa linguagem matemática, ok? Então, eu tenho que os caras de cima são os antecedentes, o A e o C. Os caras de baixo, o B e o D, são os consequentes. Também são chamados de extremos o A e o D. E de meios o B e o C, que também é uma outra linguagem de referência a eles. Agora, propriedades. Duas propriedades aqui você tem que estar ligado. A primeira é a mais conhecida por vocês, é chamada de propriedade fundamental. O que é a propriedade fundamental? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Professor, o que é produto? Produto é multiplicação.
Quando eu falo produto de A por B, eu quero dizer A vezes B. Então, a palavra produto implica em multiplicar. Então, se eu tenho aqui uma razão, A sobre B igual a C sobre D, eu multiplico cruzada. Ah, professor, esse nome eu conheço. Lembram? É muito usado por vocês. Multiplicação cruzada, professor. Beleza, tecnicamente não é muito aconselhável, mas tudo bem. Se você entende assim, multiplicação cruzada. O de cima de um lado multiplica o de baixo do outro, o de baixo de um multiplica o de cima do outro e vice-versa, tranquilo? E eles têm que darem o mesmo resultado. Se não der, professor, então não é proporcional. Se é proporcional, tem que dar. Beleza? Então vem comigo. A outra propriedade é a da composição. A propriedade da composição, eu tenho aqui uma razão, e essa propriedade diz o seguinte: se você somar os caras de cima e somar os caras de baixo, como assim somar os caras de cima e os de baixo, professor? Quem está em cima? O A e o C. Quem está embaixo? O B e o D. Somar os caras de cima quer dizer A mais C, B mais D. Ah, tô ligado. Então, essa propriedade diz o seguinte: o resultado dessa divisão é aquela mesma constante que nós encontramos, o K. Ah, professor, isso quer dizer que se eu dividir A por B, vai dar K. Exatamente. Se eu dividir C por D, vai dar K. Exatamente. E se eu somar em cima e embaixo e dividir, também dá K. Essa propriedade garante isso. Tranquilo? Beleza. Bom, aí nós vamos agora para um exemplo associado a isso daqui. Olha só. Segundo a direção do colégio, a razão entre o número total de alunos matriculados nas turmas do terceiro ano e o número de alunos não concluintes desse curso nessa ordem é de 9 para 7. A direção ainda indica que são 140 os alunos concluintes desse curso. Com base na informação, pode-se afirmar corretamente que o número total de alunos matriculados nesse curso é, veja bem, gente, total de alunos matriculados. Lembram que eu falei para vocês? Qual é o primeiro posicionamento? Saber a pergunta. Então, ele quer saber o número de alunos matriculados. Agora, eu vou dar uma dica bem legal. É muito importante a gente ir anotando tudo isso e fazer uma captação das informações para, na sequência, fazermos a aplicação. Então, como que nós vamos proceder? Aqui na tela, preste atenção. Primeira coisa é a pergunta. Qual a pergunta? O total de alunos matriculados. Então, beleza. Total de alunos matriculados. Comigo, como que eu faço para indicar algo que eu não conheço? Ah, professor, nós representamos por uma letra. Beleza, qual é a letra que nós usamos? X. Então, você vai usar isso. Voltando aqui. Total de alunos matriculados, então, X. Eu não sei quanto que é. Outra informação, alunos concluintes. Essa informação eu tenho? Tenho, galera. Ele disse aqui, são 140 os alunos concluintes. Então, resposta, 140. Agora, alunos não concluintes. Vem para mim. Presta atenção comigo. Se nós soubéssemos que o total de alunos matriculados nesse curso fosse 150, presta atenção, 150. Ele falou que 140 concluíram. Quer dizer que quantos não concluíram? Faz a conta comigo. Poxa, se era 150, professor, só 140 concluíram, é porque 10 não concluíram. Tá certo, beleza. E se fosse 200 matriculados e 140 não concluíram? Quantos não concluíram? Ah, professor, 200 menos 140, 60. Ah, então você está ligado que para encontrar os não concluintes, basta subtrair os concluintes com o total? Fazer a diferença? Ah, beleza. Então vem para a tela. Se eu tenho que o total de matriculados é X e os concluintes é 140, quantos não concluíram? X menos 140. Agora, usando a regra, a propriedade da proporção, ele fala aqui, ó, bem no início, bem na parte de cima, a razão entre o número total de alunos das turmas e o número de alunos não concluintes. Observe que, comigo aqui, que a razão estabelecida é total de alunos e alunos não concluintes. Ou seja, qual é o cara de cima?
total alunos. Qual é o cara de baixo? Alunos não concluintes. Então, voltando aqui na tela e obedecendo isso, nós temos número total de alunos, X. Não concluinte, X menos 140. Então, um sobre o outro. Tá? Ele fala também no texto o seguinte, que nessa ordem é de 9 para 7. Quer dizer, é igual, gente. É igual a quem? A 9 sobre 7. Em outras palavras, os total dividido pelos não concluintes é 9 sobre 7. Galera, eu tenho aqui uma razão, uma proporção, uma igualdade de razões. Como que eu vou resolver isso, professor? Propriedade fundamental. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, que é a multiplicação cruzada. Então eu vou ter 9 vezes x menos 140 e 7 vezes x. 9 vezes x menos 140 tem que fazer a distributiva aqui. O 9 multiplica o x, o 9 multiplica o 140. Então 9 vezes x, 9x. 9 vezes 140, galera, vamos lá, 1.260, tranquilo. E do outro lado fica o 7. E agora, professor, como que eu faço? Aqui, regrinha de equação normal, galera. Eu tenho que isolar a variável de um lado, que no caso é a letra que eu quero descobrir, e o que não tem a variável eu deixo do outro lado da igualdade. Professor, qual lado eu vou usar? Galera, fica a seu critério, né? Convencionalmente, nós sempre deixamos do lado esquerdo a variável, e do lado direito, aqui não tem a variável, mas isso não é uma regra necessariamente obrigatória, ok? Fica a seu critério qual é o lado que você quer trabalhar, beleza? Bom, e agora, trocou de lado, aquela regrinha básica, tá, gente? Eu vou usar, assim, um termo bem ao alcance de vocês. Professor, troca de lado, troca o sinal? Isso mesmo. Tá multiplicando, passa dividindo? Isso mesmo, galera. Não é uma linguagem técnica, mas é para facilitar a compreensão de vocês. Então, eu tenho aqui 9, passei o 7 para o outro lado, ele foi negativo, né? Então, ficou 9 menos 7. E o dos 1.260 negativo foi para o outro lado positivo. 9 tira 7, 2, certo? E aí depois está multiplicando, passa dividindo. Muito bem, 1.260 dividido por 2, 630. Resposta, letra E. Tranquilo? Galera, vem comigo agora. Bom, assim a gente chega ao final da nossa aula, tá? Quero agradecer a você que teve todo esse tempo conosco aqui. Tenho aqui uns canais, se quiserem mandar alguma dúvida também, fica à vontade, tá? Pode mandar por WhatsApp, eu também respondo. Professor, eu fiquei com dúvida, eu não consegui resolver. Fica a seu critério, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte, galera, e nos continuamos esse mesmo assunto resolvendo exercício depois. Tchau, galera. Fui!